E aí, pessoal, vamos continuar aqui o Proving Translations 2, né? Usando aquele método lógico dedutivo para demonstrar que, de fato, as traduções apresentadas correspondem à frase em português que queremos traduzir para o inglês, né? Então, continuando aqui, nós temos a frase como ela dorme tanto, né? How does she sleep so much? Mais uma vez, nos perguntamos se é uma questão. Is it a question? Se sim, double H question, auxiliary verb, subject pronoun. Verb mood, indicative, ainda estamos nos mantendo nisso, né? Verb tense, simple present. Subject, she, third person singular. Então, mais uma vez, se ligar nessa informação, né? Se for third person singular, present, indicative, essas quatro condições, se atendidas, vai fazer com que o seu verbo adquira um S, seja no verbo principal, seja no verbo auxiliar. Então, se é uma questão, vai ter verbo auxiliar. Lembrando que o verbo auxiliar também deve ser utilizado nas negações, né? Mas não nas afirmações. Apenas se você quiser ser enfático. Por exemplo, I do eat bananas. Like, eu realmente como bananas. O que mais? É uma negação? Não. É um action or state. Nesse caso, já que se trata de um simple present ou simple past, isso aí é relevante. É uma action, né? To do. Né? A gente pode também deduzir pelo fato de que se não tem verbo to be na frase em português, certamente não teria na frase em inglês também, né? Entretanto, a gente tem que se lembrar que nem sempre esse verbo to be estará totalmente explícito. Né? Vai ter alguns verbos, como o verbo haver, né? Que em português não tem o verbo to be, mas no inglês tem, né? A gente chama ele de there be. O que mais? Set, né? Voltando àquele verbo anterior, né? I sleep, slept, slept. Eu durmo, dormi, dormido. E uma regra geral dada, né? Subject plus verb, se nenhuma regra especial de fato for adicionada. Então, logo, nós devemos respeitar essa regrinha aqui, ó, da linha 1. Então, é a nossa estrutura geral, né? Lembrando que a linha 8 está inserida dentro da linha 1, só que a gente não precisa enfatizar isso porque subject e auxiliary verb são exatamente isso aqui, ó, subject, verb. E essa fórmula está inserida na fórmula geral da linha 1, né? Essa double H question eu pego do dicionário, né? Lembrando que isso é uma noção primitiva, né? How. Isso aqui eu não preciso demonstrar de onde eu tiro as palavras. As palavras se tiram do dicionário, né? How. Como é que eu deduzo, então, o meu auxiliary verb? Bem, eu sei que é to do, por causa da linha 6. Mas não é qualquer to do, né? Por causa das linhas 2, 3, 4, eu sei que o do vira does, porque eu tenho que adicionar o S, por causa daquelas quatro condições ditas anteriormente. E eu também posso dizer, né? Só por desencargo, né? Que a linha 5 também é importante, porque não é uma negação. Porque se fosse, seria doesn't. Né? How doesn't. Né? Então, how does, o sujeito é she, né? Third person singular, a gente já sabe por ela, né? O verbo sleep, que é o nosso verbo principal, eu retirei da linha 7, né? Que eu sei daquela lista de 3 formas máximas que o verbo pode assumir, né? Eu durmo, dormi, dormido, que é simple present, simple past, participle. E o so much, que é um advérbio de intensidade, eu tirei do dicionário, né? Então, how does she sleep so much? Como ela dorme tanto? Como queríamos demonstrar. Esse aqui é interessante. Eu iria à sua casa amanhã, finalmente, um caso de simple future. Né? Will I go to your house tomorrow? Is it a question? Double H question, auxiliary verb, subject pronoun. Yes. Verb mood continua sendo indicativo. Verb tense, simple future. A gente já sabe que teremos um verbo auxiliar, mas não chamemos de verbo auxiliar. Né? O bom mesmo é chamar ele de verbo modal apenas. São aqueles verbos que não podem ser considerados nem verdadeiros nem falsos. Por exemplo, não é a mesma coisa que I am a man ou I play soccer. Né? Essas são coisas que eu falo com convicção e falo no presente, falo sobre uma capacidade minha. E esse tipo de coisa, né? Esse tipo de frase, ela pode ser categorizada como verdadeiro ou falso. Eu sou um homem, né? Eu jogo futebol. Né? É verdadeiro ou falso isso, né? Entretanto, as frases que usam modal não tratam disso. Né?
Isso aí vem desde Aristóteles, né, quando ele percebeu que existe uma outra modalidade das frases. E a gente pode tratar do possível ou o necessário, né? Aquilo que pode ser e aquilo que deve ser, né? Então, quando eu digo para vocês assim, eu posso pular 10 metros, isso não é nem verdadeiro nem falso, vocês vão ter que esperar eu pular, né? E se eu disser para você, você deve parar de fumar, isso também não pode ser nem verdadeiro nem falso, mas pode ser obedecido ou não, né? Vai depender do nosso nível hierárquico, do quanto você quer me respeitar, etc, né? Will é um exemplo canônico e um exemplo simples, dos mais simples de todos, que tratam sobre o simple future, né? Mas nós temos outros casos que tratam de futuro do pretérito, como would, could, dentre outros, outras peculiaridades de possibilidade e necessidade, né? Na linha 4 nós temos o sujeito, subject, first person singular, sou eu que iria à sua casa, né? Is it a negation? Não, né? Action or state, it doesn't matter, não importa, porque, como eu disse para vocês, só importa se for simple present ou simple past. E, na verdade, eu já sei quem é o meu modal auxiliar, né? A linha 3 já me disse. Linha 7, I go, I went, gone, né? São as 3 formas irregulares do verbo ir. E a linha 8, que é, como sempre, a estrutura geral dada, né? Que é a forma mais simples de se expressar, sujeito e verbo, né? Posso dizer que eu usei a linha 1 e 8 para usar como minha estrutura geral, porque, como eu disse, né, o sujeito e verbo da linha 8 está aqui, ó, verbo, sujeito. Claro que a estrutura geral da pergunta assume prioridade, está lá em cima, e nós devemos respeitá-la em primeiro lugar, né? Por isso que ela é a linha 1, né? Linha 1 e 8, devo começar com double H question, não tem double H question nesse caso aqui, né? Então, partimos logo para a estrutura auxiliar subject, né? Will I, né? Will, linha 3 já me deu, I, linha 4 me deu, go. Lembrando que após modal não se pode utilizar nenhum tipo de conjugação verbal, né? Você deve usar a forma infinitiva sem o to, ou o que a gente comumente chama de first person singular present indicative, sem o sujeito, claro, né? Só a forma go, por exemplo, né? Will I go? Né? Irei eu à sua casa amanhã. Lembrando, né, que devemos enfatizar isso no português também, né? A preposição que indica destino é a preposição a. A gente tem esse costume ruim de dizer assim, eu vou para a sua casa, mas o para indica propósito, né? E o inglês tem essa diferença muito bem posta. O para em inglês é for. Agora, o a que indica destino é to. O contrário dele é o from, né, que indica origem, né? I came from Paris and I went to Brazil. Eu vim de Paris e fui ao Brasil, né? Então, provavelmente fizeram isso para evitar o uso da crase, né? Já que as pessoas nem sempre se importam ou querem de fato pensar demais em usar o a como preposição e o a como um artigo, né? Então, will I go to your house tomorrow? Will I go to your house tomorrow? Como queríamos demonstrar. Então, é isso, né? Nós temos aqui uma vaca aqui, né? Esse último exemplo com o uso do verbo there be. There be. There be é o nosso verbo haver, né? A gente sabe que no inglês também existe o there exist, mas seria formal demais, né? O there be é o mais comum. Beleza. There is a cow here. Vamos ver se de fato essa é a resposta. É uma questão? Não. Verb mood indicative. Verb tense simple present. Subject it. É a vaca, né? A cow. É cow, né? É um it. Lembre-se que devemos nos referir aos animais sem família, sem nome próprio, como uma coisa, né? It. Um pouco cruel, mas é assim mesmo. Perceba que eu também não estou dizendo houve, ou havia, ou haverá, não. É a, né? Então, simple present. É uma negação? Não. Action or state? Nesse caso, vale a pena, né? Porque é um simple present. Mas como a gente sabe que o nosso verbo, tanto principal como auxiliar nesse caso, né, é o there be, é o verbo haver. Perceba, né? No português nós não temos a evidência do verbo to be, mas no inglês temos, né? Por isso que eu insisto em não usar demais esse bisuzinho de achar, se tiver verbo to be,
No português você usa to be no inglês, porque nem sempre vai estar explícito, né? O ideal é você se perguntar se de fato é uma ação ou estado, né? Nesse caso é um estado, né? O estado de haver, né? A linha 7, I am ou was be, né? Estou colocando um pouco mais de detalhes aí, porque o que vai ser interessante para o nosso caso aí vai ser a terceira do singular do presente do indicativo, né? O it is, né? Então, I am, you are, it is. A linha geral 8, subject verb, vai ser de fato agora a nossa única estrutura geral importante, né? Logo, perceba que o there, nesse caso, ele atua como se fosse o subject pronoun. Lá, there, né? Estamos falando daquele local ali, né? Lá tem, lá está uma vaca, né? A ideia do there be é isso, né? Então, linha 6 me diz que devo usar there be. O there vai ser o nosso sujeito, segundo a linha 8. E o que é que vem depois? Um verbo. O verbo vai ser o nosso verbo principal auxiliar, ao mesmo tempo, né? Que é o be. E as linhas 2, 3 e 4 fazem com que o verbo to be seja conjugado para is. Eu poderia ter colocado a linha 5 também como relevante para dizer que eu não neguei, né? E a linha 7 também está meio que me informando, né? Que a conjugação da terceira do singular é it is, né? Então, coloquei todas essas linhas como relevantes para dizer que, de fato, a conjugação é there is. A cow é o nosso sujeito, a vaca, né? Isso. E here é um conceito primitivo, não um advérbio de espaço, quer dizer aqui. There is a cow here. Então é isso, pessoal. Valeu aí mais uma vez pela atenção. E no próximo vídeo a gente vai ver uns exemplos mais difíceis. Não esquece aí de dar o like aí, compartilhar para os seus amigos. E vamos continuar aí nossa jornada para entender mais os pormenores da língua inglesa. Valeu!